eu convido os irmãos e as irmãs a abrir a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, um pequeno versículo da parte de Deus, algo simples, mas muito forte, muito eficaz, que vai salvar a tua alma, que vai mudar a tua vida, porque o que muda a vida do ser humano é a palavra de Deus, é ela que cura, ela que salva, é ela que liberta. Então, onde você estiver, na sua casa, aonde e no tempo que você ouvir a palavra de Deus, preste bem atenção, porque Deus ele vai falar contigo nessa noite. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Amém, meus irmãos? Que vai nos falar bem assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Os irmãos podem se sentar, no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, através desse pequeno versículo na direção do Senhor, eu te peço que você preste atenção a cada detalhe, porque Deus, Ele vai te dar sabedoria e direção para você lidar com os problemas, com as dificuldades do dia a dia que nós passamos na presença do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando Deus Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra, Ele foi enviado com uma missão, com uma direção. Ele foi enviado não para condenar o mundo, como diz João 3,16, 17, mas Ele veio para salvar, Ele veio para buscar o que se havia perdido, Ele veio para levar a cura, Ele veio trazer restauração de vida, Ele veio para dar vida com abundância. Jesus Cristo, quando Ele foi enviado pelo amor de Deus para salvar a minha e a tua alma da condenação eterna por conta do pecado, por conta da nossa natureza. E Jesus Cristo, quando Ele veio, quando Ele foi cumprir com a missão que Deus deu a Ele, de pregar a palavra que cura, que liberta, que salva, quando Deus deu a missão a Ele de libertar os cativos e oprimidos das garras do diabo, das enfermidades, dos problemas físicos, dos problemas espirituais, porque nós temos essas dificuldades, nós temos nossas falhas, e só Jesus Cristo na nossa vida, nesse mundo, pode libertar o ser humano do pecado, pode salvar a alma do ser humano, pode dar ao ser humano uma nova vida, um novo começo e uma nova história de vitória, de bênção na presença do Senhor. Mas muitas pessoas, quando Jesus Cristo Ele queria curar, Ele queria salvar e queria libertar, muitas pessoas não entendiam, muitas pessoas questionavam, muitas pessoas reclamavam, muitas pessoas diziam que Ele estava falando de si mesmo, outras pessoas falavam que Ele blasfemava, que Ele não era nada daquilo que Ele estava falando. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é porque o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. O homem natural, o homem quando não tem a Deus, ele não entende o que está além da compreensão humana, do que está além do raciocínio humano, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espiritual, e para o ser humano entender a palavra de Deus, para o ser humano aprender a palavra de Deus, ele tem que ser uma pessoa espiritual. Mas, irmão, como é que eu posso ser uma pessoa espiritual para aprender com a palavra de Deus, para me buscar a palavra de Deus? Você tem que aceitar Jesus Cristo e deixar o Espírito Santo ser o teu guia, ser o teu professor, ser o teu mestre, e te ensinar como você deve ser e se portar nesse mundo de pecado, de fracasso, de derrota. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
para o ser humano entender a palavra de Deus, ele tem que estar conectado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo revelará os mistérios da palavra através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o nosso Consolador, o nosso amigo. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso ajudador que foi enviado por Jesus Cristo, quando ele subiu, quando ele foi para a glória, para não nos deixar órfãos. Jesus Cristo, ele enviou o Espírito Santo Consolador. Então a Bíblia nos fala que o que é da carne, o que é carnal é da carne, o que é espiritual é do Espírito. Não tem como o ser humano, em sua natureza, em sua ignorância mental, entender a palavra de Deus. Ele tem que ter o Espírito Santo, ele tem que ter a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E quando ele não tem, ele não entende, ele não compreende, está além do que ele pode entender e imaginar. Assim como era na vida dos fariseus, na vida de outras pessoas, que quando Jesus Cristo ele queria curar, sempre tinha um querendo parar o propósito do Senhor. O diabo sempre usava a boca de um, usava a boca de outro, por eles não terem a sabedoria, o Espírito Santo, para tentar impedir o propósito de Jesus Cristo de salvar, de curar e de libertar. Mas nada dessas coisas pode impedir o que Jesus Cristo ele veio por missão de fazer, de curar, salvar e libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para muitas pessoas nesse mundo, para aqueles que não têm o Espírito Santo, que Deus ele quer dar. Deus ele não cobra, Deus ele não pede, Deus ele quer dar. É de graça, Deus ele quer dar o Espírito Santo a todo ser humano que quer renunciar à tua vida e quer viver segundo a palavra de Deus. Então, nesse mundo, para o ser humano que não tem o Espírito Santo, parece loucura a palavra de Deus. Parece ser loucura ele ser curado. Parece ser loucura ele ser liberto, ela ser liberta do mal dessa terra. Parece ser impossível aos olhos humanos a palavra de Deus. Mas quando você aceita o Espírito Santo de Deus e começa a provar e a experimentar, a aprender com a palavra de Deus, que Ele vai te ensinando, você começa a ver que a palavra de Deus, ela não é loucura, porque agora você tem o Espírito Santo. Agora não é mais loucura, mas é o poder de Deus que está sobre a tua vida. E quando você começa a experimentar o poder de Deus, quando você começa a viver o poder de Deus, a palavra de Deus, o mundo começa a mudar. A visão da tua vida pelas coisas, pelas pessoas, começa a mudar. Deus ele te mostra além do que os olhos humanos podem ver. Deus ele te mostra, Deus ele te usa para curar, para profetizar a palavra de loucura que para uns é e para outros não, para mudar a vida de pessoas. Então, para aqueles que já têm o Espírito Santo, entende uma coisa: nem todo mundo vai estar no mesmo propósito do que você. Nem todo mundo vai querer fazer aquilo que Deus ele botou no teu coração. Mas por que, irmão, isso acontece? Porque essa pessoa, o mundo em si, as pessoas, algumas sim, outras não possuem a divina trindade no Espírito. E para ela, para ele, parece ser loucura essas coisas, essas palavras de mudança, de cura, de salvação. Então nem todo mundo vai estar na mesma conexão do que você. Nem todo mundo vai querer ir para o céu. Nem todo mundo vai querer trazer para a sua vida e viver a palavra de mudança, de cura, de libertação, de poder, de glória, de autoridade, de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso é porque a palavra de Deus está se cumprindo. É porque Jesus Cristo ele está falando. Nem todo mundo vai ir para o céu. É a palavra se cumprindo. Porque o caminho do céu é mais difícil. É estreito, é apertado. Nem todo mundo quer renunciar à sua vida. Nem todo mundo quer largar o comodismo
Nem todo mundo quer largar a preguiça. Nem todo mundo quer largar e aborrecer a sua própria vida para viver a vida que Jesus Cristo lhe deu, para viver a vida que Jesus Cristo ordenou e deu a direção para viver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas outros querem, mas ainda também há pessoas que querem mudança de vida e só não sabem como. Ainda há pessoas que querem a mudança para a sua vida, a cura para a sua alma, a libertação de todo mal para a sua alma e não sabe como. Mas hoje você vai aprender, é pelo Espírito Santo de Deus que você vai ser curado, você vai ser curado do mal dessa terra. É através do poder da palavra de Deus, quando você aceita o Espírito Santo, que ela te orienta, que ela te guia e te ensina, que com a palavra de loucura que para alguns é e outros não, é que você vai vencer o mundo, é que você vai vencer o pecado, o cansaço, a dor, a fofoca, a difamação. É através da palavra que o ser humano pode vencer o mal dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E para aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, para você que acha que é loucura a palavra, a pregação da palavra do Senhor, entenda que Jesus Cristo, Ele tem misericórdia da tua vida, Ele está tendo misericórdia da nossa vida. E a cada dia, Jesus Cristo, Ele te dá uma solução, Ele te dá uma chance para você aceitar a palavra dEle, para você entender que Ele quer salvar a tua alma, que Ele quer te curar, que Ele quer te libertar. Louvado seja o nome do Senhor. E através do Espírito Santo de Deus, que você vai entender que a palavra de Deus ela é tudo que você precisa, que é ela que está contigo quando ninguém está mais, que é ela que te ajuda quando ninguém mais pode te ajudar, que é ela que te dá força quando você não consegue ficar de pé, que é ela que é a tua luz quando você está no momento de treva, de escuridão, quando aquela voz maligna fala que você não tem mais jeito. É ela que fala que a tua vida tem jeito sim, que você é precioso, que você é preciosa para Deus, que Deus se importa com você, que Deus Ele te ama de uma tal maneira que o mundo, o ser humano não compreende e muitas das vezes despreza, muitas das vezes não aceita, porque não compreende o amor de Deus. Mas entenda que Jesus Cristo, que é a palavra de loucura para alguns, Ele veio para salvar a tua alma, Ele veio para te dar uma nova vida. Ele veio para perdoar os teus pecados. Ele veio para mudar a situação maligna que nós passamos, que o ser humano vive nessa terra. Só Jesus Cristo e a sua palavra de loucura pode salvar o ser humano da depressão, que pode livrar o ser humano do espírito da morte, que pode livrar o ser humano das palavras de maldição, das obras malignas que as pessoas fazem para ver a queda do outro. Só a palavra de Deus tem o poder supremo na terra para fazer e desfazer todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é ela que vai salvar a nossa alma, é ela que vai nos dar força no dia do cansaço. Então, a palavra de Deus, ela é loucura para algumas pessoas que estão perecendo, que estão caindo no mal, que estão se entregando à vaidade, ao pecado. Mas para quem tem o Espírito Santo de Deus, para quem é salvo, é poder, é cura, é milagres, é prodígio, é maravilha, é salvação de alma, é salvação, é cura, é libertação. Esse é o poder de Deus, que muitos desprezam, alguns não creem que Jesus Cristo Ele pode curar. Muitos não creem que Jesus Cristo Ele pode ressuscitar, que Jesus Cristo Ele pode dar fé, Ele pode dar esperança, Ele pode dar proteção ao ser humano. Muitos não acreditam, mas a palavra de Deus, ela é o poder de Deus na terra. E se você crer no poder de Deus, se você aceitar o poder de Deus na tua vida, você vai viver coisas novas. Você vai vivenciar coisas tremendas da parte do Senhor, porque a Bíblia nos fala que as coisas invisíveis, ou seja, aquilo que é espiritual, que a gente não vê e despreza, são mais fortes, são maiores do que as coisas visíveis. Aquilo que a gente não vê,
o poder de Deus que o ser humano muitas das vezes não vê, despreza, é maior do que aquilo que o ser humano vê. É maior do que aquilo que o ser humano pode pegar na mão, que pode ver, pode ouvir. O que é espiritual é maior, é mais forte do que o que é natural. E o ser humano natural, ele não pode entender as coisas de Deus. Então entenda que Deus, ele quer te fazer entender. Se você não tem o Espírito Santo do Senhor, Deus, ele quer te fazer ser uma pessoa espiritual e te mostrar que nenhum mal nessa terra é maior do que a palavra de loucura. Deus, ele quer que você tenha o Espírito Santo para você entender que o poder dele que está na tua vida, que é a palavra de loucura, é ela que vai te fazer invencível, inabalável contra o que está nessa terra. É ela que vai te fazer entender que o amor, a bondade, a mansidão, os frutos do Espírito Santo, são eles que vão te fazer ser uma pessoa melhor. São eles que vão te fazer ser uma pessoa a qual as outras olham e querem ser também. A qual as outras olham e se espelham para ser também. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso você aprende quando você tem o Espírito Santo e até muito mais. Mas quando a gente não entende, não tem o Espírito Santo, a gente acha que é doideira, que é loucura, que nada disso acontece, que nada disso é verdade. Mas experimenta aceitar o Espírito Santo do Senhor, que você vai sentir o poder de Deus na tua vida. Você vai sentir a água viva do Espírito Santo ansiando pela tua vida. E você não vai ser a mesma pessoa, porque o Espírito Santo, ele vai te renovar. A Bíblia nos fala, ainda que interiormente, ainda que exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente sejamos renovados dia após dia. Sabe o que isso quer dizer? Que embora você por fora esteja de uma forma cansado, cansada, abatido e abatida, por dentro você, cada dia, você será renovado. Você será renovada e restaurada pelo Espírito Santo de Deus que está dentro da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra da cruz, ela é o pão da vida, ela é o alimento para a tua alma. A palavra da cruz, ela é a água que jorra para a vida eterna. É ela que mata a nossa sede quando nós espiritualmente estamos precisando de força. Ela nos dá força, ela nos alimenta no sentido espiritual para vivermos de pé, olhando para cima, para os montes, para o céu. Da onde vai vir o nosso socorro, que é da palavra de Deus, que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos?